Começando aqui mais um Tabelando Mind, o seu momento de criar um mapa mental juntamente com a gente aqui e alguns temas relacionados a crédito e cobrança. A gente fica super feliz quando a gente faz esse tipo de episódio aqui dentro da Tabelando. Bom, hoje eu tenho uma notícia para trazer para vocês que, primeiro, esse episódio é uma regravação. A gente tinha feito a primeira versão dele e por algum motivo deu algum problema aqui, e a gente teve que regravar novamente. E dessa vez a gente está com aqui o convidado que a gente tinha chamado também aceitou de novo o desafio, a gente fica super feliz de ter parceiros que têm uma enorme paciência conosco, então muito legal ter ele com a gente aqui hoje, daqui a pouco eu vou anunciar ele. Mas o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre cobrança B2B, né? Cobrança de empresa para empresa, relações comerciais que existem de empresas para empresas, como que funciona esse negócio, de que forma que é. Então, isso é muito legal para a gente poder entender. Antes de começar, eu quero também já deixar claro aqui que temos a Universidade Tabelando, né, que é a nossa universidade, nosso Netflix da cobrança, onde você consegue acessar vários conteúdos todos os meses, tem curso novo surgindo dentro da plataforma. Então, esse mês mesmo a gente está lançando um curso junto com a Erika Pascoal de cobrança, de técnicas de cobrança, e a gente está fazendo outros conteúdos que vão surgir também ao longo desse percurso. Então já tem muito treinamento lá dentro, você assina, é uma assinatura super baixinha, e você coloca o seu time para treinar, você coloca o seu time realmente para fazer o o negócio acontecer no dia a dia. Então, se você não tem tempo aí, se você não está conseguindo desenvolver o treinamento da sua equipe de cobrança, aperfeiçoar, ou se você quer se aperfeiçoar também, né, no processo de cobrança, venha conhecer a nossa Universidade Tabelando, a gente vai deixar o link aqui da universidade para você conhecer um pouco mais, tá bom? Bom, sem mais demoras, eu quero já começar esse vídeo e peço para que rode a vinheta. Bom, vamos lá, pessoal. Quero chamar aqui o nosso super convidado de hoje, o Pedro Paulo, sócio da EFIX Soluções, um cara que conhece muito, 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 muito do mercado de cobrança B2B, né? Natural de Uberlândia, nosso grande amigo Pedro Paulo. Pedro, se apresenta aí para o pessoal te conhecer um pouco mais, quem não te conhece, fala um pouco da EFIC para gente. Ah, legal. Tudo bem, Guilherme? Me ouve bem? Opa, ouço bem. Legal, legal. Pessoal, tudo bem? Sou aqui da IFIX Soluções, é uma empresa aqui de Uberlândia, uma empresa já com mais de 10 anos de mercado, onde o nosso foco é desenvolver soluções tanto para concessão quanto para recuperação de crédito. Entre as nossas soluções temos ferramentas, temos consultoria e capacitações de treinamento. Eu já estou nesse mercado já de recuperação de crédito há 25 anos já, parece que foi ontem, né? Mas já cobrei de tudo que vocês possam imaginar, né? Sob várias circunstâncias diferentes. E a ideia é trocar um pouquinho de experiência com vocês aqui nesse bate-papo com o Guilherme. Obrigado pelo convite, Legal. Guilherme. Que isso, prazerzaço nosso. Pessoal, vamos lá, vamos fazer aqui, para quem não conhece o Tabelando Mind, está vendo a primeira vez aqui, o que que é o Tabelando Mind? O Tabelando Mind é um programa, a gente abre um mapa mental em cima de um tema específico, hoje o tema é cobrança B2B, e a gente explode esse mapa mental em outras ramificações para a gente entender o conceito, o que é, boas práticas, e assim a gente vai desenvolvendo esse processo de conhecimento, tá bom? Então já vamos abrir aqui, a gente, claro, já tem algumas coisas prontas. Esse mapa mental especificamente, a gente já construiu ele, antes da gente estar aqui hoje, e aí a gente começa a falar um pouco sobre cobrança B2B, tá? Vamos começar com o que é, Pedro? Então começa aí, vamos ver o que que é a cobrança B2B. A gente já tem alguns pontos aqui, mas eu queria que você fosse explicando o que que a gente foi colocando aqui, e aí na medida do possível eu vou também compartilhando um pouco das minhas ideias aqui. Olha, a cobrança B2B, como o próprio nome diz, é quando do outro lado tem uma empresa. Tá? Você tira o telefone do gancho para fazer uma cobrança e você está cobrando essencialmente uma empresa. Em muitos dos casos, você não está falando com o dono, muitos dos casos, você não está falando com a pessoa que fez a compra e muito menos com quem utilizou aquele produto que a sua empresa vendeu, entregou e agora você está lá cobrando, né?
geralmente você fala com contas a pagar, né? Geralmente quem te comprou foi em compras, tem com compras a pagar, de repente você entregou isso lá na filial A, B e C, enfim. Então, basicamente, é uma cobrança que, a princípio, pode parecer simples, mas existe uma dificuldade muito grande, porque na maioria das vezes você vai estar falando com alguém que não tangibiliza o relacionamento que tem com vocês, né? Você, por exemplo, fornece água para ela, provavelmente está fornecendo água numa filial, na obra, né, na planta industrial dela, e o pessoal que está discutindo com você se te prioriza ou não, como seria, é uma pessoa que não tem a mínima utilização daquilo que você está fazendo. Então, a cobrança B2B, ela não é mais simples que a B2C, muito pelo contrário. Legal, bacana. E aí, dentro desse processo de empresas que tomam crédito, acho que é importante a gente dizer que, é como você disse, né? Existem diferentes tipos de produtos, né, que as empresas acabam tomando, e essa relação, ela muitas vezes, a relação B2B, ela tem um relacionamento envolvido também de fornecimento, às vezes de um produto específico, que é uma matéria-prima, alguma coisa do tipo. E hoje até vi um texto que você escreveu hoje, que quem manda é o caixa, né, eu estava vendo lá no LinkedIn até, Ele que paga você a conta falou um pouco caixa. sobre essa exatamente, você falou um pouco sobre essa questão do relacionamento que existe dentro desse cenário do B2B. Eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco disso dentro desse cenário também. Certamente nós vamos estar discutindo isso aqui ao longo desse mapa mental, mas o desafio da cobrança no B2B, como eu disse para vocês, que muitas vezes nós estamos conversando com alguém que não é sensibilizado pela utilização daquele produto que nós fornecemos, enfim, muitas vezes o relacionamento do fornecedor está lá na ponta, está lá na indústria, está lá né, no chão da fábrica, vamos dizer assim, e você está falando com alguém do escritório, da matriz, que não tem ou não resgata esse relacionamento com você. É papel do cobrador, e eu acho que isso faz toda a diferença, colocar na mesa esse relacionamento histórico que existe. Olha, considera que nós estamos te fornecendo já há X anos, considera que, né, somos um dos seus fornecedores, considera esse histórico de entrega nosso, de pontualidade, enfim, uma série de coisas que quem está se beneficiando, ou quem está enxergando, é quem está lá na ponta, e mais uma vez, muitas vezes o cara do contas a pagar não está enxergando isso, né? Uhum. Então, tem de ser colocado na mesa. No mapa mental, aí, na última vez que nós conversamos sobre ele, a pessoa física, ela tomou o nosso crédito, e esse crédito entrou na conta dela, e ela muitas vezes utilizou uma parte para pagar um cartão de crédito, uma parte para fazer isso, uma parte para fazer aquilo. Perfeito. Se você é uma indústria cobrando, né, o produto que você forneceu ali para o varejo, para o distribuidor, alguma coisa assim, certamente tem que colocar na mesa, e aí quem está fazendo a cobrança tem que saber como colocar isso, que essa empresa precisa do produto dela, seja nos seus processos, seja nas suas reduções de custos, que você faz parte ali da cadeia, né, de transformação, da cadeia de produção dela, e que não é basicamente só mais um. Né? Eu posso tomar crédito ou fazer um desconto de recebíveis no banco A, no banco B ou no banco C, mas aquele meu produto, muitas vezes ele tem já clientes dele que dependem da gente fornecer aquele produto para ele tem contratos de entrega que dependem daquele produto com a gente, e muitas vezes o não pagamento, né, da indústria ou do distribuidor que vendeu para outra empresa implica no corte do fornecimento. Isso aí atrapalha o negócio dele, né? Sim, Atrapalha a geração sim, de caixa no final do dia. Imagina um posto de sim, combustível não pagando o seu fornecedor, né, de combustível. exato. Segunda-feira não tem combustível para vender. Exatamente. E você Uhum. também, a gente destacou aqui dentro do que é também, que existe uma diferença do tamanho de empresa, né. Quando você cobra um MEI, um micro, uma pequena, é diferente de você cobrar uma média e uma grande. Não somente pelos atores envolvidos que a gente vai comentar mais tarde, mas também pela característica daquele negócio em relação à sua reputação no mercado, entre outras coisas também. Acho que vale a pena a gente destrinchar sobre a diferença do MEI, do micro e pequena, para o médio e para o grande também nessa relação de cobrança e fornecimento também. Em uma dessas carteiras que eu já trabalhei cobrando, né, nós uma vez trabalhamos para uma determinada indústria e cobrávamos tanto o pequeno, né, o pequeno estabelecimento que comprava o produto dela para revender, quanto grandes distribuidoras ou até grandes redes, né. A pegada era completamente diferente. A MEI, o micro, a pequena, como nós estamos colocando aqui, é praticamente uma cobrança B2C, viu? Embora seja um CNPJ lá identificando o devedor do seu sistema,
Você está falando com o seu João. Foi o seu João que comprou, o seu João que recebeu, o seu João que usou o seu produto, o seu João que gosta ou não gosta do que você está fornecendo para ele. É o seu João, você está falando com ele, tá certo? É uma relação bastante, como se diz, eu não diria próxima, né? Mas toda dor ou satisfação quem teve foi ele, né? Com relação àquele nosso produto. Mais uma vez, é quase um B2C. Porém, quando você está falando lá com um grupo empresarial, quando você está falando com empresas de médio porte, mais uma vez, aonde quem encomendou, quem utilizou, quem recebeu o seu produto e teve que revender o seu produto, não é aquele com quem você está falando, a conversa é outra. Você tem que saber navegar as áreas, você tem que entender com quem você fala, você tem que ter mapeado dentro daquela empresa, uma vez que o telefone dela atende, qual o ramal que você pede para transferir. Muitas vezes você pode ser que você fique preso. Não, isso aí acerta na filial. Não, isso aí tem que vir na obra que você encomendou. Não, o contas a pagar está lá e fala assim: eu não estou vendo aqui no sistema, né, o recebimento do produto, porque alguém lá na ponta comeu bola, né? Ou contas a pagar, fala: ó, cadê o contrato de prestação de serviço? Cadê a OS da prestação de serviço que você realizou lá e está querendo me cobrar aqui? Talvez você está fazendo a manutenção de máquina. Então, ou seja, ela é complexa porque você tem que navegar dentro do seu contratante antes de você fazer a primeira proposta ou perguntar por que não pagou, né? Ou colocar uma data de pagamento. Enquanto que no micro, MEI, como eu disse, você está conversando ali com o dono, o usuário, o decisor, é quase um B2C. Legal, bacana. Bom, falamos aqui então das características do que é. Vamos falar um pouco dos fundamentos, o que que tem aqui dentro? Então a gente colocou aqui, elencou alguns pontos aqui, que na cobrança B2B se discute uma relação. Eu acho que a gente aprofundou nesse assunto no começo, a gente pode voltar nele. Que o negociador não está cobrando uma parcela vencida, mas uma relação que existe, né? O que que é essa relação? E aí você falou sobre algumas características legais, sobre o quanto que o negociador está preparado para conhecer isso, acho que vale a pena a gente entrar nesse ponto. E o argumento é bem mais voltado para a continuidade e o sucesso do negócio. E utilizar a cobrança para retroalimentar o processo de venda e concessão. Então, foi um dos pontos que a gente discutiu dos fundamentos. Bom, mas vamos lá então, vamos começar falando de novo da questão da relação. E eu acho que aí tem um ponto que você trouxe também na primeira vez que a gente conversou, sobre a importância de, eu acho que dá para a gente até unir esse ponto da cobrança B2B de se discute a relação, e também com esse ponto do negociador não estar cobrando uma parcela vencida, né. Que aí você falou sobre a importância do negociador de cobrança conhecer de fato o produto que ele está cobrando. Isso Né. é Você fundamental. até explicou um case lá que vocês foram visitar um cliente, acho que vale a pena contar essa história que é super legal. Ah, sim. Era uma indústria, nós prestávamos serviço de cobrança para essa indústria e ela realizava encontros, né, anuais dos seus fornecedores, tanto do jurídico quanto do extrajudicial, né? E foi interessante, porque normalmente esses eventos eram ou ali num hotel fazenda, ali perto de São Paulo, né, ou na sede da empresa, mas teve um ano específico que o evento foi na fábrica. Foi muito interessante. E grande parte do tempo que nós passamos lá foi conhecendo a linha de produção, conhecendo como que o produto era fabricado, os processos internos e principalmente como eram montadas as embalagens de entrega, conforme os clientes iam fazendo os pedidos ali na parte logística de embalagem, né, para poder fazer a entrega. Por que isso? Porque nós, na cobrança, muitas vezes, ao entrar em contato com o cliente, ele dizia: eu não vou pagar porque veio errado. Eu pedi X da garrafa de água e X do mouse e veio uma quantidade que eu não pedi. O mouse veio errado, eu pedi a garrafa de água com gás e veio sem gás, enfim. Então, conversando com ele, nós sabíamos como funcionava o processo, nós sabíamos por onde tinha passado, nós conseguimos discutir com o pessoal, né, do contas a pagar, como que aquele produto seria, como seria o processo de troca, o quanto ele pagar aquele boleto não impediu o processo de troca, se fosse fazer a troca, em quanto tempo seria reposto. Ou seja, nós conversávamos praticamente como se fosse o próprio credor cobrando. Teve uma outra situação que você estava comentando aí, eu lembrei, essa questão do negociador não estar cobrando a parcela vencida, né? Houve uma situação, nós prestávamos serviço de cobrança para uma determinada empresa, uma grande empresa,
e houve uma questão de reajuste do salário, né? E nós precisávamos discutir com essa empresa essa absorção desse reajuste do salário, né? Então, quem nos recebeu lá foi a área de compras a área de negócios, a quem nós represtávamos serviço. Lembra que eu falei? Falei, você presta serviço para um, porém, quem paga a conta é outro. Né? Então, estava na mesa tanto a área de negócios quanto a área de compras. E a área de compras, claro, né, colocando o pé no pescoço e cheio de condições, e não fazemos, e abrindo, planilha aberta, mostrando o impacto, mostrando como isso impactaria o nosso negócio, como que isso atrapalharia a nossa prestação de serviços para ele. Lá pelas tantas, foi muito interessante, a pessoa vai e solta assim: "Olha, Pedro, olha só, se quiser é isso, cara, se não quiser não tem conversa, se não quiser a gente parte para o encerramento". Eu falei para ele assim: "Então formaliza, põe no e-mail que você acabou de escrever para mim, me manda um e-mail agora com o que você acabou de escrever". Nesse momento, aquele que utilizava o nosso serviço falou o seguinte: "Pedro, um segundo só, Pedro, você pode tomar um café ali fora para nós, 5 minutos?". Eu posso. Saí de lá, eu voltei, quando eu voltei a decisão estava tomada, iriam reajustar e eu fazer como a gente está falando. Agora, imagina isso. Quem está negociando comigo, quem estava negociando comigo, reajuste, aumento de valor, não era o usuário. Para o usuário é muito fácil. Para quem Exatamente. não é usuário, a substitui, troca. Agora, certamente, cobrando, você tem que saber colocar isso na mesa, né? Certamente. Exatamente, exatamente. E isso é muito legal, né, Pedro, porque, assim, quando a gente pensa em empresa, principalmente de médio e grande porte, que tem os atores, né, os papéis são diferentes. Por exemplo, quando a gente está falando até de uma relação com o time de compras. O time de compras é pago para o quê? Para Hum. que realmente ele consiga fazer boas negociações e que a empresa saia em vantagem com isso. Então, ele sempre vai apertar você no preço, né. Agora, quando você vai falar com o time do financeiro, que sei lá, você está negociando diretamente com o financeiro, cara, o gerente financeiro lá é cobrado pelo EBITDA, é cobrado pela margem de receita, então ele não tem essa compreensão. Então essa questão do negociador conhecer de fato o que ele está cobrando, meu Deus, isso é fantástico que você trouxe, né, e Cara, também o ator que você está desenvolvendo a conversa também. certamente, quantas vezes, cobrando empresas, né, muitas vezes a decisão de pagamento do lado dele era estimulado porque nós colocávamos na mesa Hum, que, ó, o senhor quitando essa daqui, a gente volta a fornecer para o senhor. Na próxima compra, nós vamos dar uma bonificação para o senhor, porque, atenção, nós sabíamos que isso era possível, o credor nos dava essa margem para trabalhar e ele normalmente trabalhava com isso. Ou seja, quando eu estou falando sobre a bonificação, quando eu estou falando sobre, ó, nós vamos quitar isso aqui na próxima compra do senhor, nós vamos enviar uma sinalização, nós vamos colocar um totem, nós vamos fazer um negócio diferente, ou seja, isso é um estímulo à cobrança. Eu estou sabendo como esse cara utiliza, eu estou sabendo como ele trabalha, eu sei que é importante para ele, eu sei que o segmento dele trabalha com uma bonificação na hora da compra, por que não também na hora da cobrança? Então, assim, os credores, quando nos contratavam, nós tínhamos um esforço grande em entender o negócio dele, falar a linguagem do cliente dele, né? Ah, por quê? Porque isso facilitava demais. Teve uma empresa de serviços que nós trabalhamos fazendo cobrança para eles há muitos anos atrás, e nós aprendemos que a grande desculpa do outro lado, né, da área de contas a pagar, como que eles ganhavam tempo, né, nas nossas costas? Eles diziam: cadê a ordem de serviço? Eu não recebi a ordem de serviço. É porque era uma empresa, os clientes eram muito grandes, com filiais espalhadas por todo o Brasil. Então, para a área de contas a pagar, era muito fácil dizer assim: quer que eu ganhe tempo? Vou ganhar tempo. Cadê a ordem de serviço assinada? O que nós começamos a fazer, né? Começamos a mensurar quem eram os clientes que sempre vinham com essa conversa e quando chegava um título para cobrar, nós já pedimos, manda para nós a ordem de serviço, manda a ordem de serviço que a gente já vai entrar em contato com eles. E aí, criou-se um fluxo. Quando chegava, já chegava o PDF com a ordem de serviço escaneada. Quando ele falava, cadê a sim. ordem? Está aqui. Estamos enviando aqui agora. Nossa, isso encurtou o nosso tempo médio de recebimento em dias, entendeu? Foi Uhum. excelente para nós. Sensacional, sensacional. E aí, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse ponto da retroalimentação do processo de venda e da concessão também, que é um dos fundamentos aí da cobrança B2B também. O que que isso quer dizer dentro desse processo de sempre ter isso retroalimentando toda essa área que realmente é a porta de entrada do cliente ali, né? Quando a gente estende o tapete vermelho, vamos dizer assim.
Guilherme, na realidade, eu acho que isso até é uma atribuição, cara, de qualquer cobrança. A Sim, cobrança está lá atuando, ela está ouvindo, né? O cliente está reclamando com ela, o cliente está reclamando é, que ele está pedindo e não chega, o cliente está dizendo que não pagou por causa disso, 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 porque o produto foi entregue errado, o produto está com defeito. Enquanto recuperação de crédito é nosso trabalho, tá? Isso faz parte do nosso escopo. A gente identifica o motivo do não pagamento, a gente, de alguma forma, né, consolida essa informação e a gente tem que retroalimentar o nosso contratante. Olha, pessoal, hoje, da carteira que nós temos aqui, X% não pagam por problemas XYZ. Nós tivemos uma experiência também há alguns anos, e quando nós ah, em uma bela reunião que nós tivemos com o nosso contratante, um contratante lá do Nordeste. Fomos para lá para apresentar os nossos resultados, 6 meses de cobrança. Então, ó, é isso aqui que nós estamos vendo, é isso aqui que nós estamos ouvindo. Atenção, 9% da inadimplência dele, a inadimplência de arranque, né, aquela que não pagava na data do vencimento, e nós começamos a entrar em contato, pela nossa qualificação, 9% disso eram por problemas operacionais, emissão de nota, nota emitida errada, ordem de compra com um número, nota com outro, entregou o negócio na obra, a obra não deu, não avisou né, a sede que tinha sido entregue, uma confusão horrorosa. Quando nós quantificamos isso, né, nós qualificamos, começamos a mensurar, e nessa reunião apresentamos isso para o financeiro, o financeiro virou para a cobrança, falou, vocês não estão sabendo disso? Para a cobrança interna deles, né? Mas não é possível, vocês não sabiam disso? Foi bem interessante a resposta. O pessoal falou, nós sabemos. A pergunta é em que fórum que a gente entrega isso? Em que momento que a gente senta para fazer essa retroalimentação? Mas aí eu também os provoquei. Falei, cara, mas isso é problema seu. Você tem que pegar o que você está ouvindo, empacotar, né, colocar e entregar sim, isso para o seu decisor. exatamente. Olha, você está mandando para nós muito problema, você está mandando para nós coisas que não deveria. Olha, eu tenho certeza que o cobrador, ele sabe qual é a filial que dá mais problema, ele sabe qual é o Uhum. vendedor que só manda bola quadrada, entendeu? O cara para fazer venda, emite lá uma compra, uma venda, né? E bate no cliente, o cliente fala, mas eu ainda nem pedi isso aí. Cara, isso acontece bastante. Então, cobrança, quando a gente coloca aqui como utilizar a cobrança como retroalimentação do processo, é isso que nós estamos querendo dizer. Que, atenção, você, prestador de serviço de cobrança que está nos ouvindo aqui, você dá um passo além de só cobrar. Se você retroalimenta o seu credor, a entrega de valor percebido é muito maior, tenho certeza disso. Boa, Tá? exatamente, concordo 100%. Uhum. Bom, continuando aqui, vamos para os fatores chaves de sucesso que a gente já tinha colocado aqui. Então, conhecer o produto e o benefício, acho que a gente já falou sobre isso lá atrás, acho que a gente só Fundamental. precisa é fundamental. Conhecer o histórico de compras da empresa, acho que esse é um ponto que a gente pode aprofundar um pouco mais. Conhecer o produto e o processo de uso, né, que aí você já comentou da história da fábrica, acho que é legal. Cadastro dos atores no CRM, né, quem está envolvido, eu acho que isso daqui é sensacional, porque é o que você falou, quem compra é um, quem influencia é outro e quem usa é outro, totalmente diferente. Então você conhecer a fundo esses daqui, acho que vai te ajudar. E também a questão da perspectiva do credor, né, ter uma estrutura de apoio de cobrança interna e também a parte terceira. Eu acho que de todos aqui, a gente já abordou muitos dos temas, mas eu acho que a gente podia focar no histórico de compras, que você disse que tem alguns cases muito legais em relação a isso também. Só nessa questão do cadastro dos atores no CRM, é normal, você às vezes liga numa empresa e quer falar com o financeiro, né? Você não sabe o nome das contas a pagar, ou você acaba falando com o gerente financeiro e fala: não, não, Pedro, ô, fulano, quem vai resolver isso aí? Você vai falar com o ciclano, com A, B ou C aqui. Não sou eu, então vou transferir, o ramal dele é esse, aquele, tal. Aí você tenta, não consegue, o cara, né, às vezes aí não evolui na conversa e tal. Você tendo o nome, né, do decisor ou o nome de quem dá as cartas naquela área com quem você está querendo falar, você dá uma ligada para ele, o cara fala, não, mas eu já te falei para conversar com fulano. Fulano, aí você responde, olha, eu estou tentando, desde que você me falou isso há 10 dias atrás, eu já tentei 5 vezes, o cara não me retorna, o cara não responde, eu não estou conseguindo falar com ele, eu preciso da sua ajuda. Cara, quantas vezes nós já tivemos que fazer isso, mas isso só funciona, né, se você está escrito lá, se você está mapeado com quem que você está conversando. Sim, Cobrou uma vez, cobrou exatamente. duas.
E o que é melhor, né? Quando você ligar a terceira vez para ele, você liga, ô fulano, tudo bem? Lembra que nós conversamos, né, 90 dias atrás? Então, e essa nova fatura? Ou seja, de alguma forma você está resgatando aquela conversa que você teve, aquela experiência anterior. Isso é importante demais, demais. Sim, exatamente. E fala um pouco dessa questão do histórico de compras também, eu acho que acho que você tinha comentado um exemplo muito legal, que eu acho que isso Uhum. daqui é muito importante para segmentar o cliente de acordo com o seu histórico, porque às vezes ele tem sazonalidade, ele compra mais um tempo, e às vezes ele fica enrolando com aquele período de pagamento, e depois você sabe que em determinado momento talvez ele compre mais. Então acho que isso é super bacana também. Essa questão do histórico, o que foi que aconteceu? Nós fomos começar a trabalhar com uma determinada indústria e ela nos mandou a carteira dela e quando começamos a cobrar, nós vimos que tinha muita gente que se indignava, né? O que é normal em cobrança. Poxa, não é possível. Eu sou cliente de vocês há X anos e agora, né? Eu sempre falo aqui com o meu vendedor, ele resolve para mim, agora tem um terceiro me ligando, que conversa é essa e tal, isso sempre acontecia. E sob a nossa perspectiva também, a gente olha, a informação que o credor nos enviava era número do título, no nome do cliente, claro, né? O cliente inadimplente, os contatos dele, mas o título, o valor e o vencimento. Nos mandava isso, nota, valor, vencimento. Quando nós começamos a perceber que naquele segmento, naquela indústria, os clientes às vezes se indignavam, enquanto o recuperador de crédito nos atentou o seguinte: o pessoal valoriza muito o relacionamento com essa marca. Eu estou falando de uma marca muito tradicional, muito tradicional. O que nós fizemos com essa indústria foi o seguinte: fomos lá e conversamos o seguinte: olha, nós queremos ser mais assertivo na nossa cobrança. Então, se você puder nos enviar o histórico dos últimos anos, não estou lembrando agora se foram 2 ou 5 anos, mas me manda, quando você me mandar o, o CNPJ, manda para nós também, em uma base separada, o histórico de compra desse cara, quantas faturas, histórico de atraso. Então, imagina, ó, nos últimos 2 anos ele teve 50 compras aqui com a gente, 50 notas, das 50 notas, 48 pagou em dia, o ticket médio dele por nota é tanto e tanto. Então, isso aí, quando nós começamos a mudar a cobrança, a abordagem, incluir esse conhecimento que nós tínhamos na conversa, né? Porque agora eu estou enxergando o histórico de relacionamento. O Sim. Guilherme, a cobrança melhorou da água para o vinho, cara. Da água para o vinho, porque quando nós ligávamos, nós dizíamos praticamente assim: ó, seu fulano, nós estamos entrando em contato referente à sua nota tal, né? E é justamente porque é o senhor já é cliente nosso há X anos, a frequência de compras que o senhor tem com a gente, inclusive esse valor nem nos preocupa, porque o senhor já nos compra valores acima disso e pagou tudo em dia. Eu só estou ligando para marcar a data de pagamento com o senhor e tal. Não, mas essa não vai dar e tal. Não tem problema, ele era super aberto, porque eu acabei de falar que eu sei quem ele é, que eu reconheço o histórico dele. Guilherme, isso na cobrança, cara, para nós, nesta Nossa, faz carteira uma fez uma diferença. diferença muito grande. Fez. Olha, eu sempre falo o seguinte, e quem já trabalhou comigo, ou quem, enfim, sempre me ouviu falar isso. Quando a gente olha, assim como no jogo de pôquer, né? A gente não joga a carta, a gente joga o jogador. Em cobrança Sim. é a mesma coisa, cara. Se você entrar em contato por causa do débito, a sua chance ela é bem menor que se você entrar em contato por causa do cliente. Do cliente. Exato. Ah, Pedro, mas você é um terceiro. Sim, mas ainda assim eu estou ligando em nome do meu contratante, eu posso colocar na mesa esse histórico que ele tinha, sabe? Esse histórico de pontualidade, esse histórico de relacionamento, o que ele vai dizer, fala, pois é, cara, então, aí vocês estão me ligando, mas olha, vê aí, não, nós estamos vendo aqui as compras que você fez, né? Isso aí Uhum. coloca valor na discussão, sabe? E dá resultado, tá? Não é poesia, não, dá resultado. Legal, bacana demais, cara. Bom, vamos lá, vamos falar os tipos de estratégia. Você colocou algumas aqui que eu achei super legal. A importância da segmentação, até que a gente escreveu 3 vezes segmentação. Tem um ditado judeu que fala que quando você repete 3 vezes a mesma coisa é porque é muito importante. Então, segmentação a gente anotou 3 vezes aqui. Aham. E aí a questão da construção dos argumentos pós-segmentação em base nos atores, né? Quem são os atores? A gente já falou bastante sobre isso. E Uhum. também o mapeamento de decisores e tudo mais. Eu acho que esse ponto a gente já trabalhou, assim, bastante, mas eu queria que você citasse tipos de segmentação dentro da cobrança B2B que faz sentido para a gente utilizar nas estratégias também de Uhum. cobrança em si. Tá. Eu vou dar um caso do segmento de materiais de construção civil.
Quando nós fomos fazer o levantamento do histórico, né, do relacionamento com a indústria, com esse nosso contratante, para nós ficou muito nítido quando nós estávamos conversando com empresas que compravam recorrentemente aquela marca para revender lá nas suas lojas de materiais de construção e empresas que compravam eventualmente, talvez aproveitou uma promoção, talvez o representante foi lá e fez um pacote para ele, alguma coisa, ele faz uma compra e passa 6 meses sem comprar. E, por outro lado, nós tínhamos aquele cara que fazia 2, 3 compras todo mês, né? Então, a segmentação de relacionamento ela é super importante. A segmentação, o perfil de atraso é super importante também, tá? Num cliente que nós tivemos da indústria farmacêutica, era muito nítido que existiam clientes que tinham um histórico consistente de pagamento sem atraso. Não tem problema ele pagar em atraso uma vez, 2 vezes, não tem problema. Agora, aquilo virar o padrão, quer dizer que ele está fazendo capital de giro nas suas costas, né? E as empresas Exato. fazem capital de giro utilizando a inadimplência. Claro que fazem, né? Então, assim, com essas empresas, era recombinar, era precificar, era argumentar com ela que teria talvez um desconto por pontualidade, alguma coisa assim, porque elas consistente. Eu dou um exemplo, uma empresa específica lá, mais de 90% das compras dela realizadas nos últimos 2 anos, ela pagou por mais de 60 dias. Espera aí, tem alguma coisa errada. Eu não estou dizendo que é uma ou duas, ou 5%, ou 3%. Estou falando que mais de 90% das vendas foram pagas acima de 60 dias. Sim, Ou, atenção, ou para ele está tudo bem atrasar com essa empresa, que ele sabe que não tem problema algum, ou o ciclo de utilização do produto dele está errado. E o pessoal de vendas, o comercial, tinha que ter enxergado isso. Não adianta fazer uma venda oferecendo desconto para pagamento em 15 dias, com 7 dias, e o cara paga com 67 dias, no final das contas. Entende o que eu estou sim, dizendo? sim, Você tem uma expectativa de receita e que não vai se realizar porque talvez o ciclo de utilização dele é outro, a velocidade de vendas dele é outra, enfim, né? Então, segmentação certamente por relacionamento, segmentação certamente por histórico de pontualidade, segmentação certamente por porte. Nós começamos essa conversa nossa falando de pequeno, micro e médio, né? Desculpa, pequeno, micro, MEI, do cara que é grande, do cara que tem uma área embaixo sim. dele, né? Essa cobrança aqui vai demorar mais, tá certo? Vai ser um pouquinho mais Uhum. complicada. E, e certamente pela forma como ele utiliza o seu produto, se é um comprador sazonal, se é um comprador frequente, né? Se ele é se o produto que você utiliza é importante na cadeia de valor dele, né? Enfim, ou se foi uma comprinha que ele fez, né? Caiu de paraquedas lá, você nem sabe de onde surgiu aquele cliente, mas segmentação é, como se diz, a chave do nosso negócio. Muitas vezes, por que eu falo isso? Porque em cobrança nós trabalhamos com restrições. Gostaria eu de ter braço, canal, para poder ligar para todo mundo a quantidade necessária, o que eu gostaria de tentativas, né, de contato, enfim, que eu gostaria. Enfim, não posso, não consigo, não tenho braço para tudo isso. Então eu tenho que começar, né, a priorizar. Na hora de priorizar, esse aqui paga mais fácil, esse aqui paga mais difícil, esse aqui vai dar mais trabalho, esse aqui, né, nós podemos ligar já colocando relacionamento na mesa, esse aqui não tem relacionamento nenhum. Ou seja, segmentação, se me perguntar, Pedro, por que seria assim, quais variáveis seriam importantes colocar nessa segmentação? Eu diria para você o máximo que você puder, tá certo? Sendo variável discricionária, ou seja, ela identificando comportamentos diferentes, por que não sua cobrança não poderia se adaptar a essa discricionariedade, né? Acho que faz parte do jogo, é nosso Exatamente, negócio, fazer com inteligência, né? O contratante espera isso da gente. exatamente. Muito bom. Bom, e vamos terminar com case. A gente sempre termina o mapa mental aqui com case. Eu gosto que você conta pra gente esse case aqui que você teve, que eu acho que é super legal. Ah, esse foi o case que eu estava falando, Ah, né? sim. Pô, Esse acabou foi contando, verdade, lá atrás. isso mesmo, né? Nós começamos olha, esse case também foi uma coisa interessante, porque nós começamos à medida que ele foi confiando, né, nosso trabalho, e Sim, começava a nos sim. abrir as informações e tal, nós fizemos uma análise, né, do processo de vendas deles. Pessoal, e olha, a gente estava fazendo cobrança, tá? E nós começamos a encontrar algumas coisas bem interessantes, como X% dos clientes inadimplentes, né, a participação dos clientes inadimplentes, desculpa,
Dentro da carteira que você nos envia, olha o tamanho da participação de clientes com menos de um ano de relacionamento. Então, que tipo de retroalimentação que nós demos para o pessoal de crédito ou de vendas? Pessoal, sejam mais criteriosos nos limites que vocês dão para os novos clientes, porque esse cara não está te pagando, tá? Vocês estão vendendo mais do que ele está conseguindo pagar e está dando trabalho aqui para cobrança, graças a Deus, né? Senão a gente não teria trabalho. Mas Exato. esse que foi um caso muito interessante, porque à medida que a gente ia mostrando, né, mais e mais eles iam abrindo para nós como é que fala ali, inclusive o processo de vendas deles. Chegamos a fazer uma relação de clientes com atualização de limite nos últimos 12 meses, sem atualização de limite nos últimos 12 meses, e como é que era a inadimplência entre eles. Era visível, realmente era discricionário que o perfil de sem atualização de limite nos últimos 12 meses estava dando um trabalho muito maior do que o cara que teve o seu limite revisitado há 90 dias atrás, né, há 120 dias atrás. Ou seja, eu estou vendendo para um cliente, tirando uma foto dele que eu tirei, utilizando uma foto dele que eu tirei há um ano, 2 anos atrás. E isso aí foi interessante porque só apareceu a dor porque a cobrança começou a entregar isso para eles, né? Isso aí foi muito interessante. É onde está aqui, ó, esse ponto aqui, ó, retroalimentação para crédito e processos da empresa. Cara, foi muito interessante, muito interessante. Sim, exatamente, exatamente. E é legal, né, porque quando a gente pensa principalmente no B2B, hoje existem já, até produtos que ajudam você a fazer esse monitoramento da carteira, que muitas Hum, vezes não é utilizado, né, é deixado de lado, acho que é um produto que às vezes não tem costume de fazer, e também às vezes a pessoa não acompanha o andamento do mercado, né, tipo, o mercado ele tem as suas tendências, tem suas altas, tem suas baixas, então e é muito comum, né, vou dar um exemplo no varejo, isso é padrão no varejo, né, o varejo, o fornecedor vende em 4 e ele vende em 12. Então, isso é uma relação de fluxo de caixa que acaba afetando diretamente as empresas. Eu acho que é super legal quando a gente começa a observar esse tipo de situação. Então, cara, certamente. sensacional. Não, e outra coisa, isso aqui é importante colocar na mesa. Se você for, você, prestador de serviço de cobrança, né, que está nos ouvindo aqui, o seu contratante espera que você entregue algo diferente para ele. Você almoça, você acorda, almoça, lancha, toma janta e vai dormir pensando em cobrança, porque esse é o seu negócio, tá certo? Então, quando eu já tive a oportunidade de me relacionar com empresas grandes, líderes nos seus segmentos, mas cuja maturidade de execução do processo de cobrança delas era muito baixa. Seja porque lá atrás comprou um SAP, alguém comprou um SAP, mas não comprou um módulo de cobrança, comprou um módulo de contas a pagar, que não é módulo de cobrança, né? Ou seja, muitas vezes ele não tem. Ele não conhece as ferramentas que você conhece. Dois, ele não tem a flexibilidade de implantá-las. Se ele quiser contratar um negócio diferente, tem que ligar na matriz, a matriz tem que aprovar, processo de compra, é uma confusão. Você, enquanto provedor de serviço, você tem que estar na frente dele e levar isso para ele, entendeu? Não é só, ó, estou te entregando, né, me contrate que eu ligo para o seu cliente em seu nome. Não, não é isso. Me contrato que eu ligo, É, eu segmento, eu priorizo, eu categorizo, eu te devolvo o que eu estou ouvindo, te entrego exato. relatórios de acesso a canais que você não teria. Isso aí é importante demais. Senão, você é Sim. preferível ele montar internamente e fazer ele mesmo. Exatamente, exatamente. Eu tendo a dizer até que as métricas de negociação, né, dentro do cenário B2B, ele tende a ser um pouquinho do B2C, né, porque o B2C está muito acostumado a olhar para aquele funil de contatos que você vê de acordo com o discador, que fez os contatos. Cara, às vezes no B2B não faz nem sentido você ter um discador, assim, muito robusto, dependendo do tamanho da sua carteira e assim por diante, porque é uma relação totalmente diferente, é como se fosse até uma nova venda que você está fazendo em alguns momentos, né. Então isso é muito importante para a gente poder observar. No B2C, Pedrão, no B2B, ao contrário do B2C, sempre alguém vai atender o telefone do outro lado. É um telefone comercial. Alguém vai atender. sim, Então, se você tem um discador, você já o descalibra aí nesse ponto, porque sempre tem alguém atendendo, tá? E geralmente, quando alguém atende, não são ligações rápidas, porque o cara, ó, vou achar ele aqui dentro, espere que eu vou transferir, ou seja, sempre alguém vai atender, né? O discador, a grande vantagem dele é não te entregar aquela ligação que o pessoal não atende. Só que no B2B, alguém atende. É um telefone é, comercial, você está ligando no telefone de atendimento da empresa, né? exatamente, exatamente. Então,
São características que você vai pilotando aí, né? Exatamente. E geralmente no B2B o telefone está no próprio Google, no Google Meu Negócio do cara você já consegue encontrar o telefone. Então Uhum. acho que já é outro ponto também. Pedrão, sensacional, viu. Você quer deixar algum recado final para quem quiser te conhecer um pouco mais, que onde que o pessoal te acha? Sim, E deixar também suas palavras aí finais aí pra gente encerrar. nós temos nosso site, né, que é efic.com.br, nós temos o efic.soluções, né, que é o nosso LinkedIn, nós estamos por lá também. A mesma coisa no Instagram, né, o efic.soluções. Mas, em termos de palavras finais, assim, o momento que nós estamos passando no mercado de crédito é um momento bastante interessante e demanda bastante cuidado, tá certo? Mais do que nunca, investimento em inteligência, investimento em ferramentas certas, investimento em melhoria dos processos. Por outro lado, não é a primeira vez que vemos isso, não é a primeira vez que passamos por crise, né? Não é a primeira vez que os nossos contratantes têm os seus clientes, né, passando por crises. Agora, mais uma vez, a gente vai sair dela, né? Vai passar por esse momento inovando, construindo, levando novidade, entregando valor para o nosso contratante, que é isso que ele espera. E se ele vê isso, ele paga um pouco Exatamente, mais. exatamente. Bom, sensacional. Então, assim, para quem está nos assistindo aqui até agora, o mapa mental está aqui, o download logo embaixo na descrição desse vídeo. Você consegue baixar esse material depois para você estudar. Você consegue assistir esse vídeo quantas vezes você quiser, porque ele vai estar no YouTube. E também deixo aberto o convite aqui para voltar sempre que quiser, porque foi sensacional o nosso papo. E toda vez que eu converso com você, desde a época de assertiva, sempre é um bate-papo muito bacana. Bom, Legal, é cara. isso. Valeu demais. Muito obrigado, viu? Abraço, obrigado, gente.